Josefa atende a porta e recebe Lisa, que entra, cumprimenta Alberto e beija Theo com carinho. Josefa orienta que Theo não deve mais ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica até estar completamente restabelecido, mas Theo afirma que não bebeu praticamente nada, e Lisa confirma que ele tomou apenas um gole. Josefa pergunta se Lisa já tomou uma decisão, e Lisa responde que vai sim participar da reunião espiritual. Josefa ressalta que só pessoas boas participam das reuniões com Alberto. Lisa admite que não pode afirmar com certeza que acredita, mas irá com o coração aberto, com o objetivo de ajudar Theo. Theo, curioso, pergunta para onde estão levando Lisa, demonstrando interesse. E Josefa inventa que Alberto as convidou para almoçar. Theo então diz que amanhã verá Lisa, mas ela responde que seu pai está muito bravo e que só depois de amanhã poderá fazer uma ligação para ele. Na pensão, Agenor chega e é recebido por Sininha, que o convida para almoçar, mas ele recusa, dizendo que não quer incomodar. Sininha relembra o momento em que Zeca disse que seria famoso, e Naná comenta que sempre sonhou em ser artista, enquanto o pai e Sofia a levam embora. Agenor então diz a Sininha que precisa conversar e pede conselhos sinceros, aproximando-se dela para revelar que está apaixonado e quer saber o que fazer para conquistar uma mulher. Sininha, sorrindo, explica que o segredo está em flores e bilhetes românticos, afirmando que não existe mulher que não se derreta com gestos de carinho. Depois, ela deixa Fátima com Agenor e vai até Tibério, dizendo que preparou arroz doce como sobremesa. Agenor comenta que estava tendo uma conversa séria com Sininha, e ela o leva para a cozinha. Sentado à mesa, Agenor escreve enquanto Sininha dita uma carta cheia de elogios sinceros a Fátima, destacando suas qualidades e beleza. Enquanto isso, Andresa e Raul jantam juntos. Andresa pede a Francisca que prepare um jantar especial para ela, e em seguida se retira. Raul, incomodado com a frieza com que está sendo tratado, pergunta a Francisca o que está acontecendo, mas ela responde que não sabe o que dizer e sai. Em outra parte da cidade, Mauro se encontra com Theo e diz estar muito preocupado com o projeto do mini shopping, mencionando que as obras já começaram. Theo decide averiguar a situação e telefona para o cliente, que informa que soube através de Tainá que Theo fecharia o escritório. Surpreso e decepcionado, Theo conclui que foi traído por alguém de dentro da sua equipe. Raul então lembra que havia avisado Theo, mas que ele não quis ouvir. Mauro se defende, afirmando que pode ser muitas coisas, menos um traidor, mas Raul o acusa diretamente de ter roubado o projeto. Theo acrescenta que Tainá informou ao cliente que ele fecharia o escritório e levou seu projeto mais importante. Mauro, incrédulo, diz que não acredita que Tainá tenha feito isso. Raul lembra que é preciso ter provas antes de acusar alguém, mas Theo insiste que Tainá levou sua clientela. Raul admite que ele mesmo repassou os projetos para ela e se diz um idiota por isso, prometendo que Tainá pagará caro. Na fazenda de Dona Guiomar, todos chegam animados. Maria troca olhares discretos com Tonho, enquanto Maroca comenta com Otávio que Zulmira, além de professora, também é uma cozinheira talentosa. Maroca também critica Diná, dizendo que ela não pensa nas consequências dos próprios atos e que Estela irá atrás dela. Otávio, apesar disso, expressa sua admiração por Diná, elogia suas qualidades e lamenta que seus caminhos tenham se cruzado tarde demais. Maroca revela que considera Diná seu porto seguro. Maria avisa que vai dar uma volta e leva Pati e Dudu com ela. Enquanto isso, Bia e sua turma se divertem dançando. Uma mulher aparece de repente, acusando Ismael de ter destruído sua casa e seu marido, prometendo que ele pagará pelo que fez. Ela encara Bia e diz que com um pai como aquele, sua vida já começa mal. Ismael ri da situação e Bia questiona sobre o que fez aquela mulher. Mas ele inventa mais uma desculpa. Regina comenta que quando o assunto é dinheiro, algumas mulheres enlouquecem. Diná pede para passear de trator com Otávio. Estela quer esperar que os dois voltem, mas acaba aceitando jogar algo com Zulmira. Enquanto isso, Diná acende algumas velas, e ela e Otávio se beijam, desfrutando de um momento especial e íntimo juntos. Diná preparava o café da manhã para Otávio ao ar livre, em um ambiente calmo e repleto de natureza ao redor, com o céu claro e o som dos pássaros no fundo, criando uma atmosfera serena e acolhedora. Enquanto isso, Otávio, encantado com o que via, comentava sobre as luzes que iluminavam o interior da barraca onde haviam dormido, dizendo que era algo maravilhoso e que lhe transmitia uma sensação de encantamento e paz, como se tivesse sido transportado para outro lugar.
Curioso com aquele efeito tão especial, ele perguntou a Dinah onde ela havia conseguido aquilo. Dinah então explicou com tranquilidade que fazia parte de um tratamento alternativo, baseado na cura através das cores, uma técnica terapêutica que utiliza luzes coloridas para estimular a energia do corpo, da mente e do espírito, e que ela estava realmente confiante nos benefícios dessa abordagem. Depois disso, eles caminharam juntos entre pedras e trilhas, rindo, se divertindo e mais tarde aproveitaram a queda d'água de uma cachoeira, mergulhando e compartilhando momentos de carinho, cumplicidade e leveza, como se o tempo tivesse parado apenas para os dois. Otávio agradeceu emocionado pelo momento que Dinah havia proporcionado, dizendo que não imaginava viver algo tão profundo ao lado dela. Enquanto isso, Estela descia as escadas da casa e se deparava com Maroca, que não hesitou em informar que Dinah e Otávio não haviam dormido em casa. Estela então perguntou se era por esse motivo que Maroca havia lhe acordado tão cedo, ao que ela respondeu de forma indignada, dizendo que Dinah estava lhe causando humilhações com aquele comportamento, e o que a deixava abalada. Estela, com calma, respondeu que entendia o incômodo, mas explicou que o momento pelo qual Dinah estava passando era especial e que ela merecia vivê-lo em paz, pedindo encarecidamente para que Maroca parasse de fazer julgamentos e a deixasse em paz. Maroca, porém, insistiu que, como mãe, tinha o direito de saber o que se passava com a filha. Logo depois, Dudu, Pati e uma amiga sentaram-se à mesa para tomar café da manhã, mas não demoraram muito e logo saíram, o que levou a Maroca a reclamar mais uma vez, dizendo que as crianças de hoje em dia não sabiam mais obedecer e que no tempo dela nem se falava em trauma, pois as pessoas aprendiam a respeitar os mais velhos. Em outro momento, Dinah refletia com Otávio que não sabia nem mesmo um terço do que deveria ter aprendido na vida. Ao que Otávio respondeu com carinho que jamais conseguiria agradecer tudo o que ela estava fazendo por ele. Em seguida, os dois permaneceram em silêncio, sentados de costas um para o outro diante da imensidão do campo, num momento contemplativo e cheio de significado. Na pensão, Fátima chegou feliz da vida, contando que estava animada por ter conseguido um admirador secreto. Edneia, curiosa, perguntou se era Tibério esse admirador, mas Sininha logo interrompeu, dizendo que o coração de Tibério pertencia a uma mulher misteriosa e que ele parecia estar encantado por essa figura enigmática. Tibério, incomodado com o rumo da conversa, se retirou da cozinha e afirmou que não gostava desse tipo de brincadeira. Fátima então comentou que desconfiava de que não fosse Tibério, porque o cartão que recebeu parecia ter sido escrito por alguém com dificuldade com a língua, quase um analfabeto. Ela leu o conteúdo, mas logo perdeu o apetite e disse que não conseguiria comer nada. Edneia, um tanto desconfiada, perguntou se Sininha estava armando algo contra Fátima, mas Sininha respondeu que Agenor estava apaixonado por ela, e isso explicava tudo. No entanto, ela também disse que o que preocupava mesmo era a tal mulher misteriosa. Em outro cenário, Zeca mostrava o estúdio para Theo e dizia que ficou admirado com a estrutura, como um menino deslumbrado com uma novidade. Lisa, sempre atenciosa, servia café para todos. Agenor mencionou o nome de Zeca, mas Theo comentou que muitos artistas escolhem nomes mais impactantes para a carreira. Lisa aproveitou o momento para lançar uma indireta em tom de brincadeira para Agenor. Theo então comentou que estava com vontade de sair com Lisa, e Zeca perguntou se ele estava pedindo autorização. Agenor inicialmente disse que não permitiria, mas acabou cedendo após insistência, e Zeca liberou os dois. Agenor, porém, alertou que, se algo acontecesse com Lisa, ele seria o responsável. Em seguida, Zeca mostrou uma notícia do jornal sobre Mauro para Agenor. Enquanto isso, Alberto comentou que já havia avisado a todos sobre a reunião espiritual marcada para aquela noite em sua casa. Josefa relatou que Theo lhe contou ter sido traído por uma arquiteta do escritório. E Alberto pergunta como ele havia reagido. Josefa disse que Theo ficou mais triste com Raul, que estava tendo um relacionamento com Tainá. Lisa e Theo, por sua vez, aproveitavam um passeio juntos, desfrutando de momentos leves. Raul, em outra parte da cidade, viu Tainá na rua, desceu do carro, abordou-a de forma abrupta e colocou-a dentro do veículo, dizendo que ela não o conhecia de verdade. No escritório, já mais tenso, Raul discutia com Tainá. Ela dizia não ter traído ninguém, enquanto Mauro a acusava de ter roubado os projetos. Tainá afirmou que eles haviam perdido o cliente e que nada mais podia ser feito, enquanto Raul dizia que ela poderia ser acusada formalmente. Tainá respondeu que seria capaz de fazer coisas ainda maiores.
Em outro canto, Naná e o tio de Sofia foram até a locadora. Convidaram Bárbara para sair, mas ela recusou por não deixar o local sozinho. Então eles foram embora. Lisa e Theo se divertiam jogando dardos. Maria disse que precisava ir, e Tonho se ofereceu para ajudá-la, mas ela recusou e pediu que ele a esperasse no lugar de sempre. Enquanto isso, Diná e Otávio seguiam aproveitando a tranquilidade e o romance, desta vez passeando em um trator, com sorrisos, troca de olhares e cumplicidade. Estela contou para Maroca que Bia havia revelado que Ismael era dono de uma agência de viagens e que planejava um safari na África. Estela ainda comentou que uma mulher havia feito um escândalo ao descobrir que seu marido estava envolvido com outra. Maroca disse que Bia ainda daria trabalho para Estela. Logo depois, Maroca ligou para Andresa e perguntou sobre Guiomar e sobre a relação de Andresa com Raul. O que Andresa revelou deixou Maroca surpresa, pois ela comentou que Raul estava gostando de outra mulher, o que causou espanto em Estela. Diná chegou com Otávio logo em seguida, e Maroca comentou com Otávio que havia feito um pudim caprichado especialmente para ele, dizendo ainda que prepararia um café fresco. Diná observava Paty dormindo tranquilamente, enquanto Julião acordava Dudu e a amiga. Theo, em determinado momento, disse que não acreditava muito em espíritos, mas Lisa, determinada, afirmou que iria à reunião por ele e que, se fosse preciso, iria até o fim do mundo por Theo. Lisa então chegou à casa de Alberto, onde todos já estavam reunidos e iniciavam a oração. No meio da prece, uma mulher se manifestou dizendo que Lisa o amava, que havia levado até o objeto de defesa de seu pai como prova de amor, e questionou por que Lisa escreveu aquela carta e por que o deixou sozinho, revelando assim um momento de profunda emoção, conexão espiritual e revelações surpreendentes para todos os parentes.